Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast Revolucionando. A revolução de hoje é a russa. Nos próximos minutos, vocês vão mergulhar na história do primeiro país a se nominar socialista da história. Temos 10 minutos para fazer você parar de dizer que não sabe nada sobre a Rússia e vamos te contar um pouco da revolução e dos impactos gerados por ela até os dias de hoje. Esse podcast é uma produção feita por mim, Isabela Souza, e pelos meus colegas Luan Alves e Gisela Moncaio. Somos estudantes de Relações Internacionais e Integração da UNILA. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Luan e agora vou apresentar para vocês um pouco do contexto histórico que se deu à Revolução Russa. Em 1917, a Rússia passou por duas revoluções. A primeira revolução começou em fevereiro, após a desastrosa participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial e o iminente colapso econômico. Incapaz de encarar a realidade e com uma perda geral de autoridade, o czar Nicolau II abdicou em março e o governo provisório assumiu. Nesse ponto, os bolcheviques ainda estavam relativamente fracos, e o governo provisório era dominado pelos mencheviques mais moderados e pelos socialistas revolucionários. Mas logo isso mudou. Em abril, Lenin e outros bolcheviques retornaram do exílio da Suíça. A motivação e a capacidade de Lenin de ler a situação tiveram um efeito decisivo. As novas políticas bolcheviques, paz, pão e terra, e todo o poder aos sovietes, galvanizaram apoio entre os trabalhadores, camponeses e soldados. Os protestos contra o novo governo cresceram rapidamente, pois ele falhou em lidar com a crise econômica ou em pôr fim à guerra. Depois que os bolchevistas concordaram em apoiar as manifestações populares em julho, o governo provisório reafirmou o controle, e Lenin foi forçado a se esconder. Em agosto, o general Kornilov fez uma tentativa de tomar o poder para si. Os bolcheviques assumiram a liderança para salvar Petrogrado de Kornilov. Os guardas vermelhos, sob a direção de Trotsky, organizaram a defesa da cidade. Em poucos dias, a revolta de Kornilov acabou. Isso levou a um grande aumento no apoio aos bolcheviques. Em setembro, eles haviam assumido o controle do soviete de Petrogrado. As divisões cresciam dentro do governo provisório. Lenin percebeu que era hora de tomar o poder em nome dos sovietes. Em 24 de outubro, unidades da Guarda Vermelha tomaram posições estratégicas na cidade. Em 25 de outubro, os bolcheviques invadiram o Palácio de Inverno e prenderam o governo provisório. Lenin proclamou a vitória da Revolução. O novo governo soviético embarcou na construção de uma sociedade socialista, mas encontrou muitos desafios. A Alemanha concordou com a paz no Tratado de Brest-Litovsk em 1918, mas assim que a Primeira Guerra Mundial terminou, as potências aliadas Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e Japão invadiram a Rússia de todas as direções em apoio aos exércitos brancos, que estavam unidos por sua oposição aos bolcheviques e desejavam continuar a guerra contra a Alemanha. A Guerra Civil Russa levou a uma fome séria e muitas baixas, e forçou o governo a adotar o comunismo de guerra. Em 1921, os exércitos brancos foram derrotados e a Rússia começou a reconstruir sob a nova política econômica. Em 1922, a Rússia se uniu a outros antigos territórios do Império Russo para formar a União Soviética. Bom, pessoal, continuando, vamos entender um pouquinho mais sobre as teses de Abril e sobre o Lenin, que o Luan já falou um pouquinho. Bom, as teses de Abril entraram como uma forma de guia para o que Lenin acreditava que deveria ser feito com relação à constituição de uma revolução, que, segundo ele, deveria ser redirecionada para o proletariado. O que acontece foi que o processo de revolução ele foi muito longo. Inclusive, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro/Novembro é lida por muitos historiadores como uma única revolução que aconteceu em diferentes etapas, né? Então, alguns grupos desse processo de revolução acreditavam que chegar ao proletariado deveria acontecer por etapas. E Lenin surge com as teses de Abril e com o entendimento de que essa revolução precisa acontecer já, ela precisa ser transferida. Por quê? Porque a Rússia conseguiu sair de um governo monárquico, né? Mas o controle ainda continuou sobre a burguesia. E Lenin acreditava que esse controle deveria ser direcionado para o proletariado, né? Em uma entrevista para o Brasil de Fato,
o historiador Alexander Resnick explica o porquê dessa insistência do Lenin com relação a essa transferência. E ele afirma que é porque Lenin acreditava que os camponeses deveriam aprender a ser sujeitos políticos, justamente porque a constituição da política deveria acontecer por baixo, na base da cadeia, e não da burguesia, que estava constituída naquele momento no topo da hierarquia política. Uma curiosidade é que esse historiador ele conta que o Lenin acreditava na ditadura válida quando ela era controlada pelo proletariado e não quando ela era controlada pela burguesia. Isso é um fato curioso para a gente pensar também em questões de autoritarismo, questão de controle, e como é interessante que tomamos o cuidado para que governos revolucionários não se tornem opressores ou se tornem uma extensão de um governo anterior. Tudo isso são questões debatidas de forma muito intensa no campo de historiadores, cientistas políticos e pessoas no geral que pensam, revoluções, comunismo, socialismo e luta proletária. Por consequência, as teses de Abril não seriam apenas instruções revolucionárias. Todo o processo passou a disseminar ideias comunistas, inspirar movimentações em outros lugares do mundo, que seriam os primeiros passos do que causaria a Guerra Fria, porque depois da Segunda Guerra Mundial, a polaridade entre dois sistemas e ideologia era muito grande. Então, começa aquela corrida por disseminar suas ideias, disseminar as suas políticas. A Revolução Russa, no seu contexto geral, é cheia de nuances, muitas dessas vistas como contradição, porque, como o Luan falou, teve uma guerra civil, essa guerra civil influenciou e complicou a situação do país em termos econômicos e sociais, então criou essa ideia de pensar o que causou essas questões e pensar, e de certa forma culpar a revolução pela situação que o país se encontrava, tem todas essas questões, mas uma coisa sobre a Revolução Russa que é dada como certa, é a constituição das mudanças que ela causou no século XX. Sejam as mudanças que são consideradas positivas, sejam as mudanças que são consideradas negativas, mas que, de certa forma, trouxe influências. Então, mudanças que são consideradas positivas para países colonizados não são positivas para países imperialistas. E eu acho que isso é o interessante quando se pensa a revolução, quando se pensa a historicidade desses acontecimentos históricos. A história contada pelo lado negativo afeta quem? A história contada pelo lado positivo afeta quem? E mesmo durante a Guerra Fria, a Rússia tendo sido derrotada, entre muitas aspas, o sentimento revolucionário ele continuou a ser uma chama acesa. E isso nos leva a pensar o que essa chama vai fazer com o mundo, seja neste século, seja no próximo, que tipo de discussões, revoluções vão continuar trazendo para o mundo, que mudanças significativas vão continuar trazendo para o mundo. Porque nos dias atuais é certo que nós devemos lutar pela classe trabalhadora, pela classe pobre, pelas minorias que vêm, mesmo após séculos e séculos de luta, vêm ainda sendo ridicularizadas, vêm sendo esquecidas, e invalidadas. Então, toda essa gama de informações nos leva a este ponto. Pensar a história e pensar a revolução.